Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Nós somos alunos do mestrado profissional em Educação Física do Polo da Universidade Federal do Espírito Santo e nós estamos aqui hoje para fazer uma breve reflexão sobre três textos que estão na disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. E nós vamos discutir aqui hoje alguns temas que estão, assuntos que fazem parte da nossa realidade. E nós iremos falar então sobre a pesquisa sociocrítica no ensino da educação física, a formação dos professores de educação física e o currículo e a didática na educação. Os textos, então, eles vêm pontuando aí alguns assuntos e eu gostaria já de iniciar aqui, pontuando aqui a respeito do artigo. Ele traz falando sobre a pesquisa sociocrítica. E uma coisa que me chamou a atenção aí, dentro desse tema, é que ele fala aqui o seguinte, que a pesquisa sociocrítica ela está muito voltada hoje dentro das universidades. Quem vamos dizer assim, que domina esse assunto seriam os pesquisadores universitários. E o texto ele chama atenção para isso, que ele entende que como a escola hoje ela está muito ligada também a essas questões sociais, então deveria outros atores, outras pessoas, também, outros grupos se envolverem também com relação a esse tema, porque isso iria, vamos dizer assim, alavancar, iria ajudar a trazer ideias novas para o desenvolvimento com relação ao aluno, ao professor também, o professor da educação básica, ele também ter desenvolver uma consciência crítica, uma consciência política. Os alunos que estão dentro da escola, não só ficar no campo. De uma certa forma, acho que o texto nos alerta um pouco desse distanciamento, né, do professor da escola, do meio acadêmico, né? Exatamente. E assim, e o professor da educação básica, ele é o que de fato ele está no chão da escola, ele está vivendo ali, né, o dia a dia, ele conhece a realidade, ele vive os anseios dele, dos seus alunos, da equipe ali. Então, assim, nada mais justo do que ele também ter acesso, poder ter acesso nessa produção acadêmica, digamos assim, né? Esse não é o risco, né? O pesquisador está desenvolvendo uma pesquisa sobre, não com, né? A ideia é que se desenvolva uma pesquisa com, e não construir um conhecimento para o sujeito, mas um conhecimento com o sujeito. Esse sujeito tem muito a dizer, é a experiência dentro do chão da escola. E a teoria, de alguma forma, ajuda esse sujeito para ler as suas realidades também, a saber construir de forma conjunta. Vamos saber muito mais completo. Fizemos até um paralelo também, uma conversa particular nossa, sobre o quanto o ProF ele vem diretamente a dialogar com essas questões, né? A intervenção da nossa formação, do que a gente do que está formando, atribuindo em conhecimento para nós, o quanto isso pode ser aplicado e deve ser aplicado dentro do meio social da escola, da comunidade escolar que eu estou incluído, né? Como alguns professores mesmo do nosso mestrado, do nosso curso, já pontuaram. Não é só a gente vir aqui em busca desse conhecimento acadêmico, a gente também traz todo o conhecimento da escola. Então, é muito importante, né, essa aproximação do professor que está dentro da escola com as pesquisas acadêmicas e, como o Jota já citou anteriormente, são muitas demandas sociais que ocorrem dentro da escola. Então, a gente precisa ter um amparo acadêmico para saber lidar com essas situações do cotidiano escolar. A Terrapraxis, a teoria que emerge da prática,
e que através dessa teorização dessa prática, da reflexão sobre essa prática, produzem alguma síntese, e essa síntese produzem novas práticas. Essas práticas vão gerar novas reflexões eternamente nesse gabinete. É de ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão. E na sequência também, pensando aí, dando sequência aos temas, outro assunto também bastante interessante que é discutido no texto é sobre a questão da formação. A formação ali, no caso, abrangendo a formação, podemos dizer assim, a formação inicial e a formação continuada e dando é como se houvesse uma separação entre a formação, quando ela é direcionada para a pedagogia, para o pedagogo, e também com relação às licenciaturas, né? Onde o texto ele aponta que tanto na formação, vamos dizer assim, para a licenciatura, ela acaba que fica muito conteudista e falta, então é necessário um pouco mais de didática, um pouco mais de que o universitário que está, vamos dizer assim, cursando esse curso, ele necessita também de ter um pouco mais de desenvolvimento com relação a isso daí, e vice-versa também com relação à pedagogia, né, Diego? Pode estar Corroborando com a fala do professor Jonas, eu tive o mesmo entendimento na leitura do segundo texto, um pouco desse distanciamento que ocorre entre os professores de cada componente curricular para com o pedagogo. O pedagogo, muitas das vezes, quer participar de maneira mais ampla na atuação do professor de cada disciplina, mas muitas das vezes ele não domina o conhecimento, então a gente já começa ali um conflito. O conflito é necessário também, né? E em contrapartida, muitos professores, apesar de ter todo o conhecimento da sua área de estudo, ele não possui a didática e a metodologia, muitas das vezes, necessária para aquele momento. Então, o texto aponta um pouco dessa, além de várias outras coisas, ele chama bastante atenção para essa questão também, na formação do pedagogo, na formação do professor de cada componente curricular obrigatório. Então, eu também tive o mesmo entendimento. O ideal seria haver uma formação que ela abrangesse tanto a questão, vamos dizer assim, do conteúdo em si, do conhecimento específico, mas também que fosse uma formação um pouco mais ampla, né? E aí o texto até ele joga essas indagações, como resolver isso, né? De que forma? Que é uma coisa bem realizada, né? Desde o modelo lá da Universidade de São Paulo, lá em 1978, lá que divide a educação dos conteúdos para o Instituto de Ensino Básico e a educação dos conhecimentos pedagógicos para a faculdade, né? Promove uma hierarquia e uma divisão. Essa divisão e essa hierarquia continua na reforma de 68, de uma forma que repassa os currículos das instituições de ensino superior que trabalham com o ensino e a formação de professores, permanece. Você vê, principalmente nas licenciaturas das áreas de ciências da natureza, essa divisão clara, né? Os conteúdos disciplinares no início, muita importância, e lá no período final, os conhecimentos pedagógicos, em vez de juntar para, de alguma forma, refletir conteúdo específico à luz dos conhecimentos pedagógicos, da sociologia, da filosofia, de todo esse entendimento que a pedagogia traz para olhar os condicionantes que perpassam essa construção do conhecimento, fica de lado porque há essa separação, além de curricular, temporal também, é um lapso muito grande. No início se aprende sobre, sei lá, fundamentos do esporte, e lá no final você vai aprender sobre toda uma problematização que tem sobre o esporte. Você acaba, de alguma forma, causando esse ar entre esses dois tipos de conhecimento, né? Quando deveriam andar em conjunto. Então, assim, no meu entendimento, assim, deveria ser construído um currículo dentro da formação profissional, né, nas graduações, licenciaturas, que articulasse melhor esses saberes aí da metodologia de ensino com os conteúdos, né, que a gente, quando a gente entra no campo de trabalho, né, a gente poder, assim, claro que tem as realidades, a gente entende, tem toda uma problemática que envolve
escolas, as realidades ali, mas que a gente tenha uma bagagem mínima, né, para poder ingressar de fato assim e poder promover uma educação de melhor qualidade, né, com Uma preocupação outras didática preocupações maior, né? didáticas maiores, igual, por exemplo, essa questão, que aí até fazendo um paralelo aí com o texto 3 ali, a finalidades educativas escolares, né? E a escola socialmente justa, né? É a gente buscar um ensino onde que a inclusão seja ali a palavra-chave, a inclusão de todos, em todos os sentidos, né? Seja da pessoa com deficiência, né? Do negro, do homossexual, e que todos tenham acesso à mesma educação e que ela tenha, que essa educação, ela, como eu explico, possa ser levada em consideração a realidade desse sujeito. É porque é até um mecanismo de promover a igualdade, superação de diferenças, né? Quando eu falo superação de diferenças, eu não falo quanto a raça, quanto a etnia ou aspectos filosóficos, religiosos, né? Mas a superação de diferenças no quesito de acesso ao conhecimento e acesso a diferentes instâncias da sociedade, trabalho, cultura e por aí vai. Tanto que um dos posicionamentos do texto 3, ele fala que a educação escolar justa é aquela que vai ampliar, ela promove o desenvolvimento, né, das potencialidades humanas. Então, assim, pensando numa forma de uma educação, de uma formação integral para esse aluno também, né, porque ela vai lidar com a educação afetiva do aluno, com a educação emocional, a educação, todos os aspectos de formação, de construção daquele aluno, né, cognitivo, vai estar sendo trabalhado nessa educação escolar mais justa. Pegando um gancho na fala do professor Júlio, exatamente, no texto deixa claro na formação dos aspectos humanos, né, das humanidades, e pensando numa escola com uma função social definida, não tem como falar de escola e não falar hoje da inclusão, né, do princípio da inclusão, porque o texto também deixa bem claro a formação das humanidades, né, todos esses aspectos citados pelo professor, deixa claro que a função social não pode ter faltar o princípio da inclusão, combater todas essas práticas excludentes que ocorrem há anos aí no chão da escola. A inclusão só vai acontecer com currículo diverso. O currículo diverso depende de uma formação também, né, para que tenha relacionado com o primeiro texto, que depende de um saber mais científico, pedagógico, uma pesquisa mais apurada sobre a educação que tem relacionado com o primeiro texto. Eu acho que os 10 textos se conversam muito bem, se complementam, e eu acho que é uma excelente base para a gente discutir como o ensino deve acolher em sala de aula. Exatamente. E é por aí mesmo, né? A educação ela só vai avançar quando todos aqueles que fazem parte do processo, né, de desenvolvimento, do processo educacional, todos se envolverem, todos se posicionarem e buscarem, né, contribuir de alguma forma para que a educação ela possa, né, se desenvolver mesmo e se ampliando. Sim, o Libani fala, né, nesse texto que nenhum professor pode ensinar sem levar em conta a diversidade humana. Então, um pouquinho que a gente comentou. Acho que a tônica principal dos textos, ou talvez não a tônica principal, mas uma das tônicas do texto, é essa questão da aproximação da escola com a universidade, das disciplinas entre si e dos professores com o corpo técnico-pedagógico. Eu acho que isso conclui bem o trabalho, né? A gente vai ficando por aqui, né? E gostaria de agradecer aí a todos os colegas aqui que participaram conosco aqui desse debate e até a próxima. Obrigado, até a próxima.